O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 8º dia da nossa novena de oração pelo nosso país. Rezamos pelo nosso país para o bem da nossa igreja, ou melhor dizendo, rezamos pelo nosso país para que a nossa igreja, para que a igreja de Cristo, para que o Evangelho se expanda cada vez mais, para que o Evangelho possa ser pregado com uma liberdade cada vez maior. Nós estamos celebrando apóstolos, e sempre que nós celebramos um dos apóstolos, nós encontramos este texto aqui, o Salmo responsorial, que diz assim: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É o som do Evangelho. Na oração coleta da missa de hoje, nós pedimos a Deus que faça a sua igreja crescer cada vez mais. Então, rezamos pelo nosso país, para que, se as instituições brasileiras, se elas não vão ajudar, que pelo menos elas não impeçam a propagação do Evangelho. Então, rezemos, meus santos, estamos neste penúltimo dia da nossa novena. Então, nos unamos a São Simão e a São Judas, rezando, intercedendo, suplicando graças para a nossa nação. Pois bem, celebramos então estes apóstolos. Nós sabemos que eles são parentes de nosso Senhor. Nós não sabemos muita coisa sobre Simão e São Judas Tadeu. Não é Judas Iscariotes. Simão e São Judas Tadeu. Nós não sabemos muito. Sabemos lá por Marcos, capítulo 6, versículo 3, que eles eram parentes de nosso Senhor. Sabemos também pelos evangelhos que Simão era chamado também de Zelota. Por quê? Porque existia um grupo nacionalista mais radical que queria se libertar dos dominadores estrangeiros, até mesmo com armas, com violência. E diz aqui, meus santos, que nosso Senhor, que quer salvar a todos, Ele chama as pessoas de todos os grupos para demonstrar que Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Simão, ele era zeloso, afinal de contas o termo zelote significa isso, mas ele tinha perdido, ele tinha exagerado um pouco no tempero. Ele era um zelote, ele tinha exagerado neste ponto, mas nosso Senhor o chamou, deu-lhe a graça
da santidade e diz que Simão, chamado antigamente Zelote, morreu por causa de Cristo. Algumas tradições antigas dizem que ele morreu crucificado pelos próprios judeus. É por isso, meus santos, que nós, quando celebramos algum mártir ou algum apóstolo, nós nos vestimos de vermelho, porque de alguma maneira nós nos vestimos do sangue de Cristo e do sangue daqueles mártires, né, que por amor a Cristo perderam a própria vida. Meus santos, nós não podemos celebrar um mártir sem suplicar a Deus esta graça, amá-lo mais do que a própria vida. Isso pode parecer poético, entende? Mas não é. Tenha a compreensão, não é fácil, não é natural, não é humano amar a Deus mais do que a si mesmo. É sobrenatural, é sobre-humano. Então pedir a Deus a graça de amá-lo acima de todas as coisas, acima das próprias vontades, de abraçar a vontade de Deus, mesmo que às vezes isso venha em prejuízo próprio aqui neste mundo, porque Deus merece ser amado acima de todas as coisas. E não esperem, ou melhor, não esperemos nós amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo com o derramamento do nosso sangue numa grande ocasião, mas aprendamos a amar a Deus acima de todas as coisas nas pequenas coisas da nossa vida, quando nós, por amor a Ele, fazemos algo, quando nós, por amor a Ele, suportamos algo. E isso todos nós podemos fazer. Sermos crucificados por causa de Cristo, provavelmente, cruentamente falando, provavelmente ninguém aqui será. Derramar cruentamente o próprio sangue, é difícil que isso aconteça, mas morrer para si mesmo, para as suas vontades, por causa de Cristo, isso é possível todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Oferecer a Deus, por amor a Deus, algo que nos custa, algo a que somos apegados, e às vezes algo não necessariamente desordenado, às vezes até algo justo, ilícito, mas que você, por amor a Deus, oferece. Imagine, hoje é uma sexta-feira, e não sei se vocês viram pelos meios de comunicação social, muitos cristãos estão no Brasil oferecendo um dia de jejum. Ora, você pode então, nessa sexta-feira, que para nós católicos é um dia já penitencial, de você oferecer uma penitência mais generosa, de você oferecer uma penitência um pouquinho mais custosa, mas para que naquela penitência esteja incluído o seu amor, esteja representado vivamente o seu amor. E você diz: Senhor, porque eu te amo, eu te ofereço essa penitência pelo meu país, porque eu sei que tu queres que o meu país seja uma nação que te reconhece como o Senhor, porque eu sei que tu queres a salvação de todos os brasileiros. Então eu ofereço, Senhor, essa minha pequena penitência, mas com grande amor pela salvação do meu país. Lembremos-nos, Nossa Senhora disse: nunca será demais recordar, muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça a oração, faça a penitência. Então hoje, de uma maneira particular, aquilo a que somos chamados a fazer sempre, os cristãos estão reunidos. Que maravilha de estarmos espiritualmente unidos, oferecendo a Deus um ato de amor, unida a nossa oração, suplicando por graças salvíficas para a nossa nação. Então acredito, meus santos, que ninguém pode não participar, que ninguém pode se isentar
Talvez você não possa fazer uma penitência física, você esteja doente, você não possa fazer algo que lhe custe fisicamente, mas você pode fazer uma penitência espiritual. E em último caso, você pode oferecer a penitência de querer oferecer e não poder. Digamos que você esteja tão debilitado que a única coisa que você pode oferecer é o estado em que você se encontra, e você oferece a Deus na paciência, na aceitação da vontade de Deus na sua vida, e diz: Senhor, eu ofereço isso pelo meu país, pela minha nação, pelas graças de que esta nação necessita, em união com todos os cristãos que hoje, de uma maneira particular, reza e se penitencia. Então vamos lá, vamos aproveitar esta ocasião. Pois bem, então, São Simão, então, como eu falei, ele foi provavelmente, segundo a antiquíssima tradição, ele foi crucificado pelos judeus. Já São Judas, de São Judas nós temos um pouquinho mais de informação, não é muita coisa, diz que ele foi martirizado em Edessa, mas ele nos deixou uma carta, vocês podem, uma carta, um bilhete, né? Porque é de um capítulo apenas, quer dizer, você não tem nem desculpa para não ler, até mesmo hoje, a carta de São Judas, um versículo, um capítulo de 25 versículos, uma coisinha de nada, mas de tanta profundidade e de tanta atualidade para nós, não apenas brasileiros, mas para nós que vivemos os tempos atuais, para nós igreja nos tempos atuais, quando ele conclama os cristãos a pelejar pela fé, isto é, a lutar. Pelejar é uma luta que impõe sacrifício, que impõe esforço, entendeu? É um empenho que exige sacrifício. Então ele diz, versículo 3: caríssimos, estando muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé. Então vamos lá, meus santos, nós que pelejamos por tantas coisas, nós que nos esforçamos por tantas coisas, nós que lutamos por tantas coisas, lutemos pelas realidades espirituais, tenhamos um olhar sobrenatural em todas as coisas, e pelo sobrenatural, pelas coisas do alto, pelejemos. O que nos leva a rezar pela nossa nação no dia de hoje, ou em fazer toda esta novena, não é simplesmente, nem primeiramente, um olhar econômico, um interesse financeiro, mas um olhar espiritual, um interesse salvífico. Por quê? Porque nós queremos que o nosso país seja um lugar propício para a pregação do Evangelho e a salvação das almas, coisa que um partido comunista não propicia, porque nunca propiciou na história. Só você procurar qualquer país em que o comunismo se instalou, a religião cristã foi perseguida. É só você procurar, você não precisa acreditar em mim, você procura Coreia do Norte, você procura a China, você procura a Nicarágua, você procura Cuba, você procura Venezuela, e você vai ver que os cristãos são perseguidos, os valores cristãos são perseguidos, e a morte se instala. Você não precisa acreditar em mim, é só você pesquisar. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos e rezamos pela nossa nação, nós estamos tendo o quê? Um olhar sobrenatural. Nós não estamos aqui interessados, primeira e principalmente, em coisas financeiras, em realidades sociais, mas nós temos em vista uma realidade que sobrepuja,
que ultrapassa todas essas: a realidade sobrenatural, a salvação das nossas almas, o crescimento da Igreja de Cristo, o crescimento a propagação do Evangelho, que é que nós rezamos aqui: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então nós queremos ter esta liberdade para propagar e proclamar o nome de Cristo em todos os recantos do nosso país, sem coação, sem perseguição, nem constrangimento. E é por isso que nós rezamos pela nossa nação. E São Judas Tadeu, ele já fala isso, que nós precisamos estar dispostos a trabalhar, a labutar, a guerrear, a pelejar com as armas espirituais. Lembra da homilia de ontem? Nós lutamos com armas espirituais, nós não lutamos com as armas do diabo, nós não lutamos com as mesmas armas dos nossos adversários, com a mentira. Nós lutamos com a verdade, nós lutamos com o joelho no chão, nós lutamos com as armas do Espírito, nós lutamos em oração. Pois bem, e vai continuar então São Tiago falando de que os cristãos, imagine que coisa atualíssima, que os cristãos devem ter cuidado, porque muitos se introduziram furtivamente entre nós. Versículo 4, pessoas que se passam por cristãos, mas que na verdade são pagãos infiltrados, pessoas que se passam por servos de Cristo, mas que na verdade são servos de Satanás e que se introduzem na igreja para perverter a igreja. Isto já existia no tempo de São Judas e não é de admirar que isto exista ainda hoje entre nós. Por isso, olhos abertos, olhos atentos, cuidado com os nossos filhos e analisar bem, saber discernir os espíritos quando ouvimos isto e aquilo de A e de B. Você ouvir e pesar as coisas em Deus, analisar as coisas em Deus, se perguntar: será que os santos acolheriam esta mensagem? Será que Padre Pio? Será que Santa Teresa d'Ávila? Será que São João Maria Vianney? Será que São Simão e São Judas? Será que na igreja bimilenar, este ensinamento que hoje eu ouço foi acolhido? Será que este ensinamento está de acordo com o ensinamento da igreja bimilenar? Ou é uma novidade apresentada como doutrina católica? Então está atento para os possíveis infiltrados que querem destruir a igreja desde dentro. Isso já existia no tempo de São Judas Tadeu. E ele vai continuar, quando ele diz aqui, no versículo 7, que da mesma forma Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticavam as mesmas impurezas e se entregam aos mesmos vícios contra a natureza. São Judas aqui está falando do pecado das práticas homossexuais. São Judas falando que aquilo é mal, que aquilo é pecado. Então é óbvio, meus santos, que nenhum cristão está autorizado a dizer que é bom aquilo que a palavra de Deus diz que é mal. Nenhum cristão, independentemente de quem ele seja, está autorizado a dizer que é certo aquilo que a Sagrada Escritura diz que é errado, que é pecado. Então, cuidado, com aqueles que se infiltram e começam a dizer: ah, não é bem assim. Se houver amor, é digno. Se houver fidelidade, é algo justo e aceitável. Então, e você, meu santinho, minha santinha, que pode por acaso sofrer dessa dificuldade, que tenha
essas inclinações no seu coração, você é chamado, como diz o catecismo da igreja, a viver a castidade e a se oferecer a nosso Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sabendo que uma recompensa infinitamente maior e melhor está reservada para nós no céu. Lembra de ontem que São Paulo nos chamava a colocar o capacete da salvação, isto é, ter em mente sempre a salvação. Os cristãos não vivemos neste mundo pensando nas coisas deste mundo, nós temos fé pelas coisas do alto, porque se nós puséssemos a nossa fé em Cristo pelas coisas do mundo, seríamos os mais dignos de pena, diz a própria palavra de Deus. Isso é fácil? Não é fácil. Isso é natural? Isso não é natural. Então você vai dobrar os seus joelhos e suplicar a Deus que ponha esta fé no seu coração, que acenda esta fé na sua alma, que ilumine os seus olhos, que ponha na sua inteligência esta meta: eu quero o céu, e com a graça de Deus eu serei perseverante o suficiente para caminhar nos caminhos do Senhor, e mesmo que eu precise fazer violência a mim mesmo, a mim mesma, eu não renunciarei o meu Senhor e os seus mandamentos. Porque, meus santos, vestir-se de sangue dos mártires é vestir-se do sangue daqueles que se sacrificaram, que se esforçaram para passar pela porta estreita, e isso não é válido apenas para os mártires. Quando Jesus falou que nós deveríamos nos esforçar para passar pela porta estreita, isso não foi apenas para os mártires, isso é para todos nós. A porta da salvação é estreita, porque nós somos muito cheios de nós mesmos. Nós somos, e aqui quando eu digo isso a vocês, eu penso em mim. Nós somos muito cheios das nossas vontades. Nós somos muito apegados aos nossos quereres, de modo que, se eu me pusesse no meu lugar e aceitasse o tamanho que tenho, a porta seria adequadíssima para mim. Mas como eu sou inchado de orgulho e vaidade e apego, a porta se torna estreita, e eu preciso então me esforçar para por ela passar. Mas isso, meus santos, infelizmente tocou a todos nós, marcados pelo pecado original, somos tocados por esta doença, e a todos nós é exigido então que nos esforcemos para passar por esta porta. Então isso foi exigido a São Simão, foi exigido de São Judas e exigido de todos nós, mas a recompensa será infinitamente maior. Nós veremos que o sacrifício neste mundo nem deve se comparar com o prêmio eterno. E vai aqui continuando, São Judas, vocês podem ver no versículo 18, quando ele diz assim: que no fim dos tempos virão impostores, que viverão seguindo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Então, são vários alertas, e que de alguma maneira serve para a nossa reflexão, para a nossa meditação hoje, no dia de hoje, e sempre pedindo a Deus que nos conceda esse discernimento dos Espíritos, porque não é, meus santos, porque A ou B traz o nome de Cristo, não é porque eu sou um padre validamente ordenado, que infelizmente eu não posso ser infiel e um transgressor, alguém que desagrada a Cristo e que ensina coisas diametralmente opostas àquilo que a igreja sempre ensinou. Se isso, infelizmente, é possível a mim, é possível a todo cristão, a todo católico. Então precisamos estar atentos, ligados à fé de sempre, para que nós possamos reconhecer quando algo provém de uma veia, de uma raiz venenosa, e não da tradição viva da Igreja de Cristo.
Mas, por falar em tradição, tradicionalmente, São Judas, e ele é o mais conhecido, tá? A gente celebra São Simão e São Judas, mas para a grande maioria do povo católico, hoje é dia de São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis. E como, graças a Deus, no céu não tem inveja, os santos não têm inveja de um ser mais conhecido e amado pelo povo. Isso não existe. E se existe entre nós, que somos pecadores, apegados, que precisamos de conversão e purificação, entre os santos, não. Os santos amam olhar para Nossa Senhora e dizer assim: nossa, ninguém é maior do que ela, nem todos nós juntos. Os santos amam quando veem um outro santo que mais amou a Deus aqui na terra. Eles amam, porque eles sabem: nossa, que bom, houve alguém que pelo menos se aproximou mais em dar a Deus o que era a Deus devido. Então, São Simão não vai ficar triste, né, de eu dizer isso, que é verdade, que todo mundo lembra mais de São Judas, que é o santo das causas impossíveis. E por que é, e com isso termino, por que é que São Judas é chamado, por que é que ele recebeu este qualificativo de santo das causas impossíveis? Porque, meus santos, ninguém menos do que Jesus assim o chamou. Foi Jesus que, em aparições a São Bernardo e a Santa Brígida, chamou de o santo das causas impossíveis. Quando ele apareceu a São Bernardo, ele pediu que São Bernardo o aceitasse como o santo padroeiro das causas impossíveis. E diz que aquela palavra de Jesus foi tão forte que São Bernardo, a partir de então, começou a carregar a sua relíquia, a ter uma grande veneração por ele e pedir que quando morresse, com ela fosse enterrado. Ô, São Bernardo, deixa pra gente, né? Pediu para com ela ser enterrado. Aí você pode perguntar: mas padre, mas por que Jesus pediu a São Bernardo que recorresse a São Judas? Meus santos, porque Deus, Ele quer aumentar a glória dos seus santos. Então Deus quer que os seus santos sejam conhecidos, sejam amados, porque Deus quer que nós sejamos humildes em recorrer à ajuda de um santo, do nosso anjo, da Virgem Maria, de São José, porque é orgulho transvestido de fé, quando diz: não, eu vou diretamente a Jesus. Porque você é demais, né? Você é maravilhoso, então você já tem ligação direta. É verdade, meus santos, nós temos ligação direta com o nosso Senhor. Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas os santos, eles não interpelam, eles não empatam, eles não diminuem a nossa comunhão com o nosso Senhor, mas eles nos auxiliam, eles nos levam com mais facilidade. E esta foi a vontade de Deus, já expressa na Sagrada Escritura. São Paulo, ele poderia dizer muito bem: olha, imitem Jesus. Mas São Paulo disse com muita autoridade: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ora, se São Paulo podia dizer que nós poderíamos imitá-lo, então nós podemos imitar outros santos. Os cristãos diziam: eu creio no Cristo que Paulo prega, porque um outro Cristo pregado por um outro, sei não, né? Aquele Cristo ali está muito diferente, mas no Cristo que Paulo prega eu tenho confiança. Então, meus santos, nós podemos e devemos recorrer aos santos, porque Deus quer aumentar a glória dos seus santos. Nós podemos e devemos recorrer aos santos, porque isso exercita a nossa humildade. Nós podemos e devemos recorrer aos santos, porque Deus quer com isso nos ensinar de que nós devemos ser uns para os outros caminho de Deus. Assim como o santo intercede por mim e pede por mim, nós podemos pedir uns pelos outros, e é exatamente isto que nós estamos fazendo nestes 9 dias de oração
pedindo pelo nosso país. Jesus não sabe do que o nosso país necessita? Claro que sabe. Nossa Senhora não conhece as necessidades dos seus filhos? Claro que conhece. Mas a Deus agrada, a Virgem Maria agrada que nós recorramos pelo nosso país, intercedamos pelo nosso país, supliquemos graças pela nossa nação. Então Jesus apareceu a São Bernardo e também apareceu 2 vezes a Santa Brígida. Em uma vez, ele disse a ela que ela deveria recorrer a ele, porque ele estava disposto a ajudar. Imagine, se ela fosse orgulhosa, se ela fosse soberba como o diabo, ela diria: Senhor, mas para que eu vou recorrer a ele, se eu já tenho o Senhor? Mas ela foi humilde. Jesus está dizendo, então é o que deve ser feito. Ele está pedindo, ele está mandando que eu recorra a São Judas, porque ele vai me ajudar. Então o diabo vai dizer: mas para que recorrer a Judas? Peça diretamente a ele. Mas ela obedeceu, se tornou uma grande devota, e diz que quando ela estava na sua igreja uma vez, na igreja do seu convento, e diz que Jesus a ela apareceu. Aqui só pode ser compreendido recordando que as igrejas antigamente, elas tinham o altar principal, né, junto à parede, e os altares laterais, né? Então Jesus aparece a ela e diz assim: o 5º altar eu quero que seja dedicado a São Judas Tadeu. Então, o carinho, o amor de Jesus. E ele diz assim, olha aqui, e com isso eu termino: o 5º altar deve ser reservado a Tadeu, que pela sua pureza de coração certamente vencerá o diabo. Meus santos, peçamos então, por intercessão de São Judas Tadeu, que ele vença o diabo, o demônio que oprime a nossa nação, que ele expurgue, que ele expulse da nossa nação, que ele expulse todo espírito mau que queira a destruição do nosso país, e que ele, junto de Nossa Senhora, seja também o intercessor das nossas preces e súplicas que nós, nesses dias, estamos suplicando pela nossa nação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.